contratos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum com vencimento em 10 anos estão chegando aos Estados Unidos. Ignorar esse avanço pode custar lucros, influência e até te deixar fora do jogo quando as regras mudarem. A Cboe Global Markets revelou planos de lançar esses contratos inovadores já a partir de 10 de novembro, dependendo apenas do sinal verde dos reguladores. Pela primeira vez, um produto similar aos futuros perpétuos, que já movimentam bilhões em mercados offshore, será acessível sob a infraestrutura regulada americana. O objetivo da Cboe é claro: simplificar a vida do investidor, eliminando a necessidade de rolar posições constantemente e tornando a gestão muito mais eficiente. O que antes era privilégio de grandes plataformas estrangeiras, agora está prestes a entrar no radar de Wall Street, potencialmente mudando o equilíbrio de poder do setor. O impacto pode ser enorme. Os futuros perpétuos já respondem por quase 70% de todo o volume negociado em Bitcoin no mundo, segundo dados do Kaiko Research. Agora, essa engrenagem poderosa se integra ao ambiente regulado dos Estados Unidos. Mas será que isso realmente vai democratizar o acesso ou só fortalecer ainda mais as grandes instituições? Ignorar esse movimento pode ser a diferença entre surfar a próxima grande onda de lucros ou ser soterrado por ela. Para entender o que está em jogo e como você pode se proteger ou multiplicar seu patrimônio, precisamos voltar um passo. Afinal, o que são esses contratos e por que eles são tão cruciais para você? Vamos decifrar o funcionamento dos contratos futuros contínuos e o que muda com a entrada deles no mercado americano. Entender esses mecanismos pode ser seu diferencial na próxima grande virada do mercado. Você já pensou em perder a próxima onda de lucros em cripto só por não entender contratos futuros contínuos? Por décadas, Wall Street blindou esses instrumentos do investidor comum e muita gente perdeu oportunidades reais. Agora, com as barreiras caindo, a diferença entre quem lucra alto e quem fica para trás nunca foi tão clara. Por que Wall Street manteve contratos desse tipo longe do público até agora? Se contratos perpétuos já dominam exchanges offshore e DeFi, por que só agora chegam ao centro financeiro dos Estados Unidos com aval regulatório? Vamos ao básico. Um contrato futuro tradicional de Bitcoin ou Ethereum tem uma data fixa para expirar. Você aposta no preço para daqui a um mês, 3 meses ou um ano. Quando o contrato vence, precisa rolar a posição para continuar exposto e isso traz custos, riscos e complica até investidores institucionais. Os futuros contínuos, como os que a Cboe propõe lançar, mudam esse jogo. Eles podem ter vencimento de até 10 anos, com ajuste diário e liquidação em dinheiro, sempre seguindo o preço spot do Bitcoin ou do Ether. Assim, você mantém a exposição direto, sem se preocupar em rolar contratos a cada ciclo. Quem entende essa diferença pode economizar muito em taxas e evitar surpresas desagradáveis com volatilidade. No universo criptonativo, contratos perpétuos sem data de vencimento já são padrão. Segundo a Kaiko Research, esses perpetuals movimentam 68% de todo o volume negociado em Bitcoin em 2025. Participar desse mercado significa acessar liquidez, flexibilidade e estratégias que giram bilhões todos os dias. Então, por que Wall Street demorou tanto? O motivo é risco sistêmico e controle. Reguladores americanos barraram contratos perpétuos por medo de manipulação, exposição exagerada e falta de proteção ao investidor. Mas tudo mudou em 2024, quando Bitnomial e Coinbase lançaram os primeiros contratos perpétuos de cripto regulados nos Estados Unidos, algo impensável pouco tempo atrás. Agora, com a Cboe, uma das maiores bolsas de derivativos do mundo, trazendo contratos contínuos de Bitcoin e Ether para o mainstream, uma ponte está sendo construída entre o universo DeFi e a infraestrutura regulada de Wall Street. Isso valida o modelo perpétuo e pode transformar o fluxo de capitais institucionais, além de revolucionar as estratégias contra a volatilidade. Quem entende e domina essa transição pode definir as regras e capturar os maiores retornos. O que está em jogo? Simples. Compreender ou não esses mecanismos pode ser a diferença entre lucrar com a volatilidade das criptos ou ser engolido por mudanças bruscas e novas normas do mercado. Esses contratos prometem democratizar o acesso, mas também podem concentrar riscos nas mãos erradas, caso grandes players manipulem liquidez e preços.
Ignorar esse movimento é abrir mão de protagonismo num mercado em transformação acelerada. Parece a nova fronteira dos investimentos. Mas se tudo é tão promissor, onde mora o verdadeiro conflito? O que pode dar errado ou certo quando Wall Street decide disputar o futuro das criptos usando as armas mais sofisticadas do mercado? Para enxergar onde estão as oportunidades e os riscos ocultos, precisamos entender como esses contratos funcionam na prática e qual o impacto real para investidores de todos os perfis. O próximo passo revela quem realmente está preparado para jogar nesse novo tabuleiro. Você está prestes a entender por que esses novos contratos podem virar seu bolso do avesso e até redefinir seu papel no mercado cripto. Não perceber essa mudança pode custar caro. Lucros, poder de decisão e até sua proteção contra riscos podem sumir se você ignorar o que está em jogo. Esses contratos realmente abrem as portas para todos ou só trocam o controle das exchanges offshore pelo domínio dos titãs de Wall Street? Por um lado, a chegada dos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum promete democratizar o acesso ao mercado americano de criptoativos. Agora, qualquer investidor dos Estados Unidos pode negociar instrumentos com vencimento de 10 anos, algo que antes era restrito a plataformas offshore pouco reguladas, controladas por gigantes da Ásia e Europa. Na teoria, é uma abertura inédita, a chance de competir quase em igualdade com fundos poderosos e grandes instituições. Mas será que essa democratização é real ou apenas mudamos o centro do poder? O comando sai das exchanges estrangeiras para cair nas mãos das corporações de Wall Street, ampliando a distância entre o investidor comum e as decisões estratégicas do mercado. O ambiente regulatório mudou rápido. Durante anos, autoridades americanas fecharam as portas para esse tipo de produto. Agora sinalizam uma reviravolta. Liberam os futuros contínuos justamente quando o apetite institucional explode. Segundo a Kaiko Research, quase 68% de todo o volume negociado em Bitcoin no ano de 2025 já flui por esses contratos perpétuos. Não é acaso. Wall Street vê aqui uma chance de ouro para capturar fluxo e consolidar seu controle sobre o preço dos ativos digitais. O risco mais imediato é a concentração de poder. Quando contratos tão longos e sofisticados passam a ser negociados em bolsas reguladas e dominadas por gigantes institucionais, pequenos investidores podem se tornar meros figurantes, sem influência real na formação dos preços. Além disso, a ameaça de manipulação cresce. Contratos desse porte, operados em massa, permitem movimentos de mercado quase invisíveis para quem está fora do círculo interno. Outro perigo é a exposição sistêmica. Com contratos de 10 anos, liquidações em dinheiro e ajustes diários ao preço à vista, basta um choque de volatilidade para contaminar todo o sistema financeiro tradicional. Um erro de cálculo ou uma oscilação inesperada pode provocar efeitos dominó inéditos, e nem mesmo os gestores mais experientes conseguem prever todas as consequências. O histórico recente serve de alerta. Esses contratos são muito mais sofisticados do que os futuros lançados em 2017 pela própria CBO. Naquele tempo, o impacto era limitado. Agora, a estrutura de risco se aproxima do universo DeFi, mas com o peso regulatório e o capital dos mercados americanos. Quem realmente dita as regras desse novo tabuleiro? No final, quem ganha de verdade? O pequeno investidor pode até acessar o mercado, mas corre o risco de ser engolido por algoritmos de alta frequência e estratégias automatizadas das big techs financeiras. Enquanto isso, Wall Street fortalece sua capacidade de manipular, influenciar e talvez capturar de vez o mercado cripto. Ignorar esses bastidores pode transformar você em refém de decisões tomadas bem acima da sua cabeça. E quanto aos riscos regulatórios? Basta uma mudança de regra para contratos desse tamanho gerarem perdas gigantescas ou vantagens quase exclusivas para quem está no centro do jogo. Neste cenário, entender o que está mudando é essencial para não ser deixado para trás e, quem sabe, até conquistar um lugar de destaque na próxima onda do mercado cripto. Mas como esses contratos funcionam na prática? E por que sua estrutura é tão diferente do que já vimos? No próximo bloco, vamos decifrar as engrenagens desse novo mercado e mostrar como ele pode afetar sua estratégia. Pense por um instante, você pode desperdiçar uma década de oportunidades.
ou estar entre os poucos que lucrarão com o maior avanço já testemunhado nos mercados cripto dos Estados Unidos. O que realmente está em jogo com a chegada dos contratos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum, com vencimento de 10 anos? Se errar o timing, o prejuízo pode ser imediato. Se acertar, seu lugar no topo pode estar garantido. Vamos juntos explorar os cenários que se desenham com o lançamento desses contratos históricos, que a CBO planeja introduzir no mercado americano. Pela primeira vez, a praticidade dos contratos perpétuos, tão populares em bolsas offshore, será oferecida em uma estrutura regulada, compensada pela CBO Clear US e supervisionada de perto pela Comissão de Futuros de Commodities dos Estados Unidos. Para investidores institucionais, abre-se o caminho para estratégias ainda mais sofisticadas, com volumes extraordinários e potencial para liquidez recorde. Isso pode destravar bilhões em negociações e premiar quem conseguir se posicionar rapidamente. Já para o investidor de varejo, surge a chance inédita de operar contratos ajustados ao preço à vista, sem a dor de cabeça de rolar posições mês a mês, um privilégio até então restrito ao exterior. Segundo a Kaiko Research, contratos perpétuos já correspondem a mais de 60% do volume global de Bitcoin. Ignorar essa inovação pode ser o mesmo que fechar os olhos para um dos fluxos mais relevantes do mercado. Por outro lado, quem entender as novas regras pode captar movimentos de preço antes que a maioria perceba. Mas os riscos são enormes. A CBO pode acabar fortalecendo ainda mais fundos, bancos e grandes market makers de Wall Street que dominam algoritmos e arbitragem em escala global. O resultado: pequenos investidores podem ser engolidos por tubarões e ver sua fatia de lucros encolher ainda mais. No fronte regulatório, o momento é histórico. O privilégio dos mercados offshore agora será moldado localmente, trazendo regras mais claras, mas também sujeitas a mudanças repentinas e restrições inesperadas. Vale lembrar, a busca por contratos perpétuos offshore nasceu da falta de regulação nos Estados Unidos, e agora a CFTC assume as rédeas. Se o lançamento der certo, poderemos ver uma democratização real no acesso a derivativos cripto, como a Coinbase tentou com seus nanocontratos perpétuos. Nessa hipótese, mais competição, spreads menores e transparência podem impulsionar os preços e favorecer quem estiver pronto para atuar em mercados regulados. Porém, se houver falhas, manipulação ou crises de liquidez, o efeito dominó pode ser devastador. Perdas milionárias, desconfiança e restrições emergenciais que podem travar toda uma geração de investidores, principalmente os de varejo, que sempre pagam a conta quando a maré vir. No fundo, o que está em disputa é o futuro do poder, do lucro e do risco nas criptomoedas. Só vencerá quem decifrar rapidamente as novas regras e agir antes que tudo se estabilize. Resta a pergunta decisiva: o que cada investidor pode fazer, na prática, para não perder espaço e proteger seu patrimônio nesse novo ecossistema? No próximo bloco, vamos detalhar estratégias essenciais para navegar esse novo cenário e como identificar sinais de risco antes que seja tarde. Prepare-se para mudar sua abordagem. Você está a um passo de perder uma das maiores oportunidades do mercado cripto, ou de sair na frente até mesmo dos gigantes. Não importa se você é iniciante ou veterano, há caminhos reais para capturar lucros e escapar de armadilhas que já custaram caro a muitos investidores. Com a estreia dos contratos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum, válidos por até 10 anos na CBOE, abre-se uma porta inédita para investidores de todos os perfis. Quem se prepara desde já pode ocupar espaços que os grandes deixam para trás e colher resultados antes que o mercado perceba. Para quem pensa no longo prazo, esses contratos simplificam a vida. Não será mais necessário renovar posições a cada poucos meses, o que reduz riscos operacionais e custos inesperados. Como destaca o Cointelegraph, os contratos contínuos facilitam o manejo de posições longas, eliminando a rolagem frequente. Mas ignorar os riscos pode ser fatal. A liquidação acontece em dinheiro, com ajustes diários ligados ao preço à vista. Isso corta parte do risco operacional. Porém, como alerta o BitcoinEthereumNews.com, não afasta o perigo da volatilidade. As oscilações das criptos ainda ameaçam qualquer perfil de investidor.
O investidor conservador pode usar futuros para travar preços e evitar surpresas desagradáveis. Já quem busca mais retorno pode tentar alavancar ganhos, mas basta um movimento brusco do Bitcoin ou do Ethereum para apagar semanas de progresso em poucos minutos. Fique atento à regulação nos órgãos americanos, podem mexer com a liquidez e até a sobrevivência desses contratos. Sempre confira a diferença entre o preço do contrato e o valor do ativo, especialmente em tempos turbulentos. Em resumo, quem se antecipa agora pode garantir vantagem logo na largada, aproveitando brechas que grandes instituições ignoram, ou ainda se proteger de choques que pegam muitos de surpresa. O segredo está em estudar, se planejar e alinhar a estratégia ao seu perfil. Mas como funciona, na prática, um contrato futuro contínuo tão longo? E quais são os detalhes que podem virar o jogo a favor do investidor atento? Você pode conquistar espaço e lucro, ou perder tudo para quem agir primeiro. O futuro das criptomoedas será decidido agora. Quem vai liderar, quem será liderado. Vivemos um momento de virada. Os contratos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum com vencimento de 10 anos, lançados pela Cboe nos Estados Unidos, não são apenas mais um produto financeiro. Eles reinventam as regras, fundindo a agilidade das finanças descentralizadas à disciplina das instituições reguladas de Wall Street. Diferentes dos contratos tradicionais, esses futuros eliminam a necessidade de renovar posições o tempo todo, cortando custos extras e facilitando para quem pensa grande ou mira no longo prazo. O ajuste diário ao preço real e a liquidação em dinheiro trazem mais transparência e alinhamento com o mercado. Mas esse avanço também aumenta a pressão. 8 em cada 10 operações de Bitcoin já ocorrem via derivativos perpétuos, sinalizando a busca por flexibilidade e proteção. Agora, Wall Street entra pesado, sob normas americanas, podendo ampliar o domínio institucional sobre as criptos. Ignorar essa mudança é abrir mão de lucro, influência e voz. Quem entende e se antecipa ganha acesso a oportunidades raras de diversificação, rendimento e até influência regulatória. Quem hesita pode ser engolido por volatilidade, choques regulatórios e concentração de poder. A escolha é sua ou assistir de fora. O novo ciclo dos derivativos cripto nos Estados Unidos já começou. Só quem se move agora vai ocupar os melhores lugares. O cenário está montado. Agora é hora de decidir de que lado você quer estar.